Salve, salve, meus queridos e queridas alunos, tudo bom com vocês? Sinta primeiramente aqui abraçado e abraçada, né? Toda a solidariedade às vítimas de Covid-19 no nosso estado, no Brasil e no mundo. Mas vamos embora, em breve a cura virá. Vamos lá. Hoje, nossa aula, História do Imperialismo Europeu no século XIX e, consequentemente, a gente vai ver como passo a passo dessa crise, dessa retomada das nações no continente africano e no continente asiático. Tá certo? Vem comigo para cá para a gente relembrar a última aula que a gente teve. Vamos lá? Então, nós teremos aqui o que é o imperialismo. Colonização, matéria-prima, volta para a metrópole, da metrópole ela vai para a indústria e assim, consequentemente, a gente vai ter essa questão do grande movimento econômico que nós vimos na aula passada. Então, o imperialismo, esse imperialismo europeu, essas grandes nações industrializadas, como é o caso da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Itália, Alemanha, né, da Holanda, todas elas são industrializadas e, consequentemente, elas foram em busca de matérias-primas, né? Então, essas matérias-primas vão desde o petróleo, minério de ferro, tudo isso para tanto aprimorar suas indústrias, assim também como aprimorar ainda mais o seu sistema econômico, a qual eles tanto defendiam, que é a industrialização e automaticamente essa busca por mercado consumidor, tá certo? Então, sempre eles tiveram esses embates, né, para que pudessem ir sempre atrás de matéria-prima e mercado consumidor, tá bom? Vamos seguindo? Vamos seguindo? Vê comigo aqui na tela, aqui do lado, e aí a gente vai ver aqui, ó, o movimento surge contra o europeu. Por quê, professor? Porque ninguém aguenta ser explorado, né? Então, no final do século XIX, as grandes nações imperialistas haviam conquistado a África e a Ásia. Você está vendo aí no mapa? Né? Você está vendo aí no mapa? Esse coloridão aí, as potências todas europeias estavam praticamente em todo o continente africano, em todo o continente asiático, né? E aí você vê que a desculpa sempre foi a mesma, em busca de matéria-prima, em busca desse mercado consumidor, tá certo? E esses movimentos, eles vão surgirem por quê? Porque eles vão questionar, né, do seu país a sua nacionalidade, né? São povos que simplesmente não mais aceitava esse tipo de intervenção, inclusive cultural, né? Então, várias dessas nações que foram recolonizadas, podemos dizer assim, elas simplesmente não aguentavam essa interferência cultural, essa interferência econômica, essa dependência desses países a quais invadiam, sugava tudo que eles tinham, né, de matérias-primas e deixavam eles sem recursos. Então, isso foi, né, deixando os povos dessas nações simplesmente não muito satisfeitos com esse tipo de comportamento. Acompanhe comigo na próxima imagem. E aí a gente vai ver. As grandes potências europeias travaram, sem dúvida, uma guerra. E aí vai gerar grandes conflitos. Então veja aí comigo no telão que na primeira foto de cima nós vamos ter a Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? De 1914 a 1918. E a Segunda Guerra Mundial, que vocês estão vendo esses líderes aí embaixo na foto, a gente está vendo Stalin representando a União Soviética, o ditador Adolf Hitler, né, da Alemanha, Winston Churchill, da Inglaterra, e a gente está vendo ali Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos. Foram os grandes causadores da Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, o grande causador foi Adolf Hitler, né? O ditador alemão.
E a gente está vendo que essa guerra foi de 1939 a 1945. Ambas as duas guerras mundiais, pessoal, têm o propósito de simplesmente essa expansão de suas colônias no continente africano e asiático, tá bom? Então, a Primeira Guerra Mundial, tanto quanto a Segunda, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? Porque quando a Alemanha ela perde a Primeira Guerra Mundial, ela simplesmente vai perder suas colônias na África e na Ásia. Então, automaticamente, Adolf Hitler ele vai gerar essa Segunda Guerra Mundial, primeiro por revanche, né, diga-se de passagem, e segundo, porque ele queria suas colônias e a expansão do território da Alemanha. Então isso vai gerar uma Segunda Grande Guerra Mundial e vai gerar esses conflitos entre essas potências europeias industrializadas que dependiam da África e da Ásia para suas matérias-primas para suas indústrias. E ela também queria, automaticamente, o seu fortalecimento do mercado consumidor. Porque quem ganhasse a guerra seria um grande país em potência industrial a qual ia mandar na economia. Então, a gente vai ver no próximo telão, aí na tela de vocês, com maiores detalhes. Então, a gente vai ter os movimentos por independência na África e Ásia. O fim da Segunda Guerra trouxe o declínio dos impérios coloniais e o início da descolonização da África e da Ásia. Para ampliar suas áreas de influência, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os movimentos de independência. Entre 1945 e 1970, os africanos e asiáticos construíram parte do Império Europeu, passaram por um processo de descolonização. Então veja que esses movimentos, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, levaram as comunidades, os países africanos e asiáticos a simplesmente começar seu processo de independência. Por quê? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eu quero que você fique bem atenuado nessa parte agora. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar numa Guerra Fria. Professor, o que é Guerra Fria? É guerra gelada? Essa piada é clássica dos alunos, hein? Não, não é guerra gelada. É um conflito indireto entre União Soviética e Estados Unidos. O mundo estava dividido entre dois sistemas econômicos, os comunistas e os capitalistas. Então, o que é que acontecia? A União Soviética, por sua vez, queria que esses países que estavam se tornando independentes, né, orientassem e ficassem do lado do regime soviético. Os Estados Unidos também queria que esses países, melhor falando, também ficasse do lado dele, com esse sistema econômico que hoje predomina no mundo, que é o capitalismo. Então, os dois países fizeram esse movimento para as independências, tanto na Ásia quanto na África. E o que é que ocorre nessa situação, professor? Né? Por que os Estados Unidos e a União Soviética ficaram por esses movimentos? Porque eles também queriam explorar os recursos naturais desses países, é óbvio. Mas é claro. Então, os Estados Unidos, por exemplo, apoiou os países que queriam ser independentes e que tinham uma certa relação de aproximação. Confere? A Europa já não era mais esse cenário de poderio militar. Lembre-se que eles participaram de 2 guerras mundiais no continente europeu justamente por esses conflitos. Então, automaticamente, né, eles não tinham mais esse poderio militar. Então, os Estados Unidos começaram a apoiar esses países em busca dessas independências da Europa. E aí teria simplesmente uma união política e econômica entre eles. Isso também serve para a antiga União Soviética, que é a Rússia que conhecemos hoje. Vem comigo para a próxima tela.
para a gente ver como é que vai dando essa continuidade, tá bom? Então, recapitulando, a Segunda Guerra Mundial significou o fim da hegemonia econômica militar europeia no mundo. Por quê, professor? Porque os maiores países, economicamente falando, travaram 2 guerras mundiais. Inglaterra, França, Itália, Alemanha, eles brigaram entre si justamente por essa questão da expansão do colonialismo, tá certo? Então, automaticamente, eles entraram em guerra, tiveram prejuízos econômicos e militar. Compreendeu? Então, pois completamente destroçados, os países europeus já não podiam manter os impérios coloniais. Os movimentos nacionalistas emergentes das colônias foram reforçados pela Carta das Nações Unidas, que considerava a autodeterminação dos povos no direito básico. O início da Guerra Fria foi outra grande influência dos Estados Unidos e União Soviética a apoiar os movimentos de independência para influenciar os novos governos e a população, atraindo para os respectivos blocos. É como eu falei antes da gente fazer essa leitura, né? Então a gente sabe que a União Soviética, os Estados Unidos, eles apoiaram as independências. A Europa não tinha o quê, professor? Não tinha mais força política, não tinha mais força econômica, não tinha mais poderio militar. E isso não influenciava mais nas decisões da Ásia e da África. Então, se eu vim de uma guerra, estou totalmente destruído, meu exército está capenga, eu não tenho mais recurso financeiro para financiar mais nada na indústria bélica, eu não vou mais conseguir manter minhas colônias na Ásia e na África. Compreendeu? Vem comigo para a próxima tela para a gente ver como é que foi esses processos, tá certo? Então aqui, ó, o processo de descolonização teve 3 características principais. Ocorreu integralmente entre os anos de 1946 a 1975. Embora os períodos mais intensos foram entre os anos de 1945 e o ano de 1948. E entre o ano de 1957 a 1965. Na maioria dos países, havia partidos políticos que organizavam o processo de independência. Muitos desses partidos, alguns sobre orientação socialista, surgiram no período de entreguerras, aumentando sua força e sua militância. A partir de 1945, a população foi incentivada a pensar na independência. Era a única maneira de sair da miséria. Destacaram-se líderes carismáticos que mobilizaram em massas. Foi o caso de Gandhi, que você está acompanhando aí na tela, né? Na Índia também, que era grande, a Indochina e na Indonésia e no Congo. Esses líderes que vocês viram aí na tela, principalmente em especial Gandhi, que está aí, eu coloquei porque Gandhi era uma figura pública indiana, a qual preservou sempre a paz e orientou seu povo a se tornar independente, tá certo? Então, Gandhi foi um grande mentor desse tratado no continente asiático, tá certo? Então, mais uma vez, reforçando que a partir de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, esses países vão começar a querer sua independência, essas nações, melhor falando, tá bom? Na África, acompanhe comigo na tela, na África nós teremos, tá certo? Nós teremos no norte da África, o continente se destacou no caso da Argélia, que enfrentou a França, tá certo? Em uma guerra sangrenta. A gente vai ter a África portuguesa, Angola e Moçambique, que tiveram sua independência através de luta armada. Na África subsaariana, a independência da maioria das colônias foi, em geral, pacífica, indeterminada por meio de pactos. Contudo, os estabelecimentos das fronteiras não levou em conta as divisões tribais que têm acarretado trágicos problemas decorrentes de lutas entre suas etnias. Tá certo? E aí, nessa imagem maravilhosa, né, que é em Senegal, que é do renascimento do continente africano
com o fim do imperialismo naquele continente. Então a gente viu aí que a África também ela vai ter momentos de tensões, né, que serão através de guerras civis entre as nações que estavam lá, que era óbvio, já que a galera não queria sair por bem, o jeito é uma guerra, né? E todas elas foram vitoriosas. E alguns realmente foi através de pactos, que são acordos políticos, né, que perduram até os dias de hoje. Ou seja, você sai, mas eu continuo mandando matéria-prima, agora você comprando e não mais explorando, né, que no mínimo é o justo, não é? Já na Ásia, acompanhe comigo na tela, novamente a figura de Gandhi, grande líder. E a gente vai ver aqui, ó, na Ásia o processo de descolonização variou de acordo com a região também, tá certo? A independência na península da Índia, por exemplo, foi pacífica graças à liderança de Gandhi, né? Então Gandhi ele foi um grande mentor simplesmente dessa reunificação do continente asiático. Então ele disse, ó, gente, vamos sair na de boa, não precisa ter guerra, vocês exploraram até agora e nem por isso a gente quer guerra. Então vamos sair na tranquilidade, senão a gente vai ter que realmente usar nossas forças. E parece que a galera entendeu o recado de Gandhi e aceitou a retirada, né? Por exemplo, a Grã-Bretanha, né, retirou sua colonização da Índia através dessa liderança, desse movimento pacífico que foi Gandhi na Índia, né? Outros países, entretanto, tiveram que sofrer violentas guerras de libertação para conquistar a independência. Foi o caso da Indochina francesa, a qual surgiram o Vietnã, Laos, Camboja e da Indonésia, que se libertou da Holanda. Realmente, né, alguns países teve que ir, então assim, ir para a guerra, literalmente, né? Então foi esses países que mais um pouco sofreram, né? Sendo que eles saíram vitoriosos de uma certa rapidez, porque o povo europeu não aguentava tanta guerra. Então o próprio exército desses países europeus que dominavam o continente asiático, ele não tinha mais estrutura emocional, tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial e muitos deles não tiveram, sem dúvida mais, dizer, ó, pelo amor de Deus, não aguento mais guerra. Então muitos se entregavam e não queriam entrar nessa briga política sem necessidade, tá certo? Então é de bastante interessante que a gente possa entender que o processo de descolonização dos continentes, tanto africano quanto asiático, alguns foram de forma pacífica, outros de forma em guerra. Lembrar também que esses movimentos de descolonização do continente asiático e africano ocorreram através do fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque simplesmente a Europa estava destruída economicamente, militarmente, então não tinha mais o porquê da dos países europeus, especialmente a Inglaterra, que foram os grandes colonizadores na Ásia e na África, continuar com essa colonização. Então os povos quiseram, dos continentes asiáticos e africanos, quiseram simplesmente sua independência, cuidar do seu país. Então a gente falou assim, chega, acabou e vamos embora agora tocar o meu país, tocar minha economia. É eu que vou dizer como é que eu faço no meu país, porque eu tenho um povo soberano, tá certo? Então foi isso que aconteceu com esse fim do imperialismo lá no século XIX, início do século, comecinho do século XX. Gente, prazer enorme estar com vocês. Queria agradecer a todos que acompanharam essa aula maravilhosa e dizer que sempre que sair, lave as mãos, higienize sua mão com bastante frequência. Se for sair, coloca a máscara, né? Porque juntos venceremos essa pandemia. Um forte abraço a todos e a todas. Foi mais um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, acompanhe nas redes sociais, professor.Felipe Lopes. E aí você tira qualquer dúvida, tá bom? Um forte abraço e até semana que vem. Valeu!